Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007. Dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da segurança pública e revoga a Lei nº 10.277, de 10 de setembro de 2001. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Artigo 2º. A cooperação federativa de que trata o artigo 1º, para fins do disposto nesta lei, compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo único. As atividades de cooperação federativa têm caráter consensual e serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do ente conveniente. Artigo 3º. Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para os fins desta lei. Inciso 1º. O policiamento ostensivo. Inciso 2º. O cumprimento de mandados de prisão. Inciso 3º. O cumprimento de alvarás de soltura. Inciso 4º. A guarda, a vigilância e a custódia de presos. Inciso 5º. Os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade. Inciso 6º. O registro e a investigação de ocorrências policiais. Inciso 7º. As atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos. Inciso 8º. As atividades de inteligência de segurança pública. Inciso 9º. A coordenação de ações e operações integradas de segurança pública. Inciso 10. O auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados, é. Inciso 11. O apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A cooperação federativa no âmbito do Ministério da Segurança Pública também ocorrerá para fins de desenvolvimento de atividades de apoio administrativo e de projetos na área de segurança pública. Artigo 4º. Os ajustes celebrados na forma do artigo 1º desta lei deverão conter, essencialmente: Inciso 1º. Identificação do objeto. Inciso 2º. Identificação de metas. Inciso 3º. Definição das etapas ou fases de execução. Inciso 4º. Plano de aplicação dos recursos financeiros. Inciso 5º. Cronograma de desembolso. Inciso 6º. Previsão de início e fim de execução do objeto, é. Inciso 7º. Especificação do aporte de recursos, quando for o caso. Parágrafo único. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e do Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível, para execução do convênio de cooperação federativa de que trata esta lei, sem ônus. Artigo 5º. As atividades de cooperação federativa, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
serão desempenhadas por militares dos estados e do Distrito Federal e por servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal dos entes federativos que celebrarem convênio, na forma do disposto no artigo 1º. Parágrafo 1º. Se forem insuficientes os convênios firmados entre a União e os entes federados para suprir a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP, em face da necessidade de excepcional interesse público, as atividades previstas no caput deste artigo poderão ser desempenhadas em caráter voluntário. Inciso 1º. Por militares e por servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública e dos órgãos de perícia criminal da União, dos Estados e do Distrito Federal que tenham passado para a inatividade há menos de 5 anos. Inciso 2º. Por reservistas que tenham servido como militares temporários das Forças Armadas e passado para a reserva há menos de 5 anos, nos termos de convênio celebrado entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Os militares, os servidores e os reservistas de que trata o parágrafo 1º deste artigo serão mobilizados na FNSP, no mesmo posto, graduação ou cargo que exerciam nas respectivas instituições quando estavam no serviço ativo. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se às hipóteses em que a condição de inatividade não tenha ocorrido em razão de doença, acidente, invalidez, incapacidade, idade limite, aposentadoria compulsória, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, condenação judicial transitada em julgado ou expulsão. Parágrafo 5º. Aos militares, aos servidores e aos reservistas de que trata o parágrafo 1º deste artigo aplica-se o regime disciplinar a que estão submetidos nas respectivas instituições de origem. Parágrafo 6º. O disposto nos artigos 6º e 7º desta lei aplica-se aos militares, aos servidores e aos reservistas de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. Anualmente, será realizada a previsão do efetivo da FNSP pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com prioridade para convocação, na seguinte ordem. Inciso 1º. Dos militares e dos servidores referidos no caput deste artigo. Inciso 2º. Dos militares, dos servidores e dos reservistas referidos no parágrafo 1º deste artigo que já possuírem o curso de formação da FNSP na data de publicação desta lei. Parágrafo 8º. A convocação dos voluntários dar-se-á, por processo seletivo cujos critérios serão definidos em regulamento. Parágrafo 9º. Os militares e os servidores referidos no caput no parágrafo 1º deste artigo, mobilizados para a Senasp, inclusive para a FNSP, poderão nela permanecer pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mediante anuência específica do respectivo ente federado conveniente. Parágrafo 10. A permanência, até o dia 31 de janeiro de 2020, dos reservistas referidos no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo que, na data da publicação desta lei, estiverem mobilizados pela FNSP, está condicionada à previsão orçamentária a que se refere o parágrafo 7º deste artigo e sua situação será definida por regulamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 11. Os integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, incluídos os da Força Nacional de Segurança Pública, os da Secretaria de Operações Integradas e os do Departamento Penitenciário Nacional que venham a responder inquérito policial ou a processo judicial em função do seu emprego nas atividades e dos serviços referidos no artigo 3º serão representados judicialmente pela Advocacia Geral da União. Parágrafo 12. Vetado. Parágrafo 13. A mobilização para a FNSP dos reservistas a que se refere o inciso 2º
Do parágrafo 1º deste artigo será restrita àqueles que contarem mais de 1 ano de serviço militar e menos de 9 anos de serviço público e que atenderem às demais condições estabelecidas por esta lei e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, considerando, ainda, que eventual prorrogação de sua permanência na FNSP só será concedida se não implicar estabilidade. Parágrafo 14. As despesas com a convocação e com a manutenção dos reservistas a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo serão custeadas com dotações orçamentárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do convênio estabelecido com o Ministério da Defesa, no período em que integrarem os quadros da Força Nacional de Segurança Pública. Parágrafo 15. O disposto no inciso 2º do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, aplica-se aos militares da reserva remunerada dos Estados e do Distrito Federal que exerçam cargo ou função em gabinete militar, em casa militar ou em órgão equivalente dos governos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 6º. Os servidores civis e militares dos Estados e do Distrito Federal que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991. Parágrafo 1º. A diária de que trata o caput deste artigo será concedida aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do Programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º, 13º, salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias. Parágrafo 2º. A diária de que trata o caput deste artigo será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e, excepcionalmente, a conta de dotação orçamentária da União. Artigo 7º. O servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de cooperação federativa de que trata esta lei, bem como o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil e o policial militar, em ação operacional conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública, farão jus, no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, a indenização no valor de R$ 100.000, e seus dependentes, ao mesmo valor, no caso de morte. Parágrafo único. A indenização de que trata o caput deste artigo correrá à conta do Fundo Nacional de Segurança Pública. Artigo 8º. As indenizações previstas nesta lei não excluem outros direitos e vantagens previstos em legislação específica. Artigo 9º. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para atender às necessidades do Programa da Força Nacional de Segurança Pública, 9 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento superiores das, sendo 1 das 5, 3 das 4 e 5 das 3. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 11. Fica revogada a Lei nº 10.277, de 10 de setembro de 2001,